O Balanço Geral vai trazer agora o caso de um bebê de 1 ano e 4 meses que morreu depois de ficar com a cabecinha presa numa estrutura de ferro dentro de uma sala de aula de uma creche aqui de São Paulo. Você vai lembrar dessa história. No começo, as imagens não apareceram. Eu lembro que o primeiro dia que nós demos essa notícia, eu recebi um comunicado de um professor dessa creche dizendo: Passaia, eles não liberaram as imagens das câmeras de segurança, dizendo que essas cenas não existem, mas eu te dou minha palavra. Eu trabalho nessa creche, tem câmera lá, cobra das autoridades. E quem assiste o Balanço Geral lembra que nós cobramos aqui, olha, nós sabemos que tem câmera na sala de aula, cadê essas imagens? Pois a polícia conseguiu. E agora, com essa cena, a polícia consegue indiciar uma das professoras por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas ela tem a culpa do que aconteceu. O jornalismo da Record teve acesso com exclusividade a essas imagens fortes, do momento em que o menino fica preso nessa grade. Tem alguns trechos que vão ser cortados porque a imagem é forte demais e ela choca. Cerca de 10 minutos sem nenhum profissional da creche perceber. Como é que pode, gente? Uma criança que fica 10 minutos sem ser assistida. Os próprios professores recomendam isso, dizendo que criança não pode ficar sozinha. Como que você deixa uma criancinha assim na sala de aula desse jeito? Sem olhar o que está acontecendo por 10 minutos? É muito tempo. A polícia está analisando essas cenas para esclarecer também se houve negligência de outros profissionais da creche. O que os investigadores já têm certeza é que pelo menos uma professora deve ser responsabilizada. Põe no ar. Imagens exclusivas e decisivas. Dentro da sala de aula, crianças de 1 até 2 anos brincam e interagem entre si. Entre elas está Abdullah Dieng. O garoto de apenas 1 ano e 4 meses aparece ao lado de um amiguinho, perto da parede da sala e de uma grade. A estrutura de ferro até então estava ali para servir de apoio para as crianças e para impedir o acesso ao espelho preso na parede. Mas, de repente, o que era para proteger virou o cenário da tragédia. Foi entre o vão dessa grade e o espelho que o garoto prendeu a cabeça. Lutou para sobreviver, mas morreu asfixiado. Foi desesperador, né? Falou que o neném estava morto na UPA da Moca. Apesar de 2 professoras estarem responsáveis pela monitoria, o garoto e as outras crianças ficaram sem o olhar atento de um adulto por quase 10 minutos. Tempo suficiente para que o pior acontecesse. Muito triste, né? Muito abalante. Minha filha também estuda na mesma creche. Dá uma insegurança pra gente como mãe, né? Omissão, negligência. Depois de ouvir funcionários e analisar as imagens, a polícia chegou à conclusão de que houve falha na supervisão. A professora Maria das Dores Vieira da Silva, que aparece nas imagens de jaleco preto, foi indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Foi negligência, não tem como. Eu como mãe, se eu deixar minha filha 1 minutinho em casa, de costa, mesmo que estivesse, mesmo que eles falam de costa, eu estaria presa nesse momento, né? Estaria presa. Então eles também têm que responder. Foi por este pequeno portão que Abdullah, de apenas 1 ano e 4 meses, ele entrou naquele dia, como fazia todos os dias, sempre acompanhado do pai, da mãe ou de algum responsável. Então, o garotinho, ele entrou aqui, pegou na mão de uma pessoa que trabalha na escola, na instituição, aqui no centro de São Paulo. E atrás desse portão maior aqui tem um espaço de convivência. Então, ele entrou, tem uma escada que dá acesso às salas. E aqui, olha só, meu cinegrafista vai mostrar. Gilma, por favor. Olha, tem o primeiro pavimento, o segundo pavimento, o terceiro pavimento. Ali tem um berçário e, dependendo da idade, vai ali subindo ali os níveis. Agora, Abdullah, ele estava dentro de uma sala junto com os coleguinhas e as 2 monitoras, a de jaleco rosa e a outra de jaleco preto. Ele estava aqui, fazendo uma atividade recreativa, é desse lado aqui, olha só. E foi exatamente dentro de uma sala de aula que ele então encontra aquela grade e eles já brincavam ali. E aí ele coloca a cabecinha, né, naquele vão e aí fica preso e não consegue respirar.
Foram 9 minutos. A família disse que deixou ele aqui às 7h30 da manhã. E uma hora e meia depois, eles receberam a informação que a Abdullah tinha passado mal aqui. Só quando chegaram na unidade de pronto atendimento, eles descobriram que o garotinho perdeu a vida, que ele morreu dentro da sala de aula. São 9h02 da manhã. 2 professoras estão responsáveis pela monitoria da sala. Uma delas, de jaleco rosa, permanece na porta, de costas para as crianças. Abdullah brinca, se abaixa, fica de pé e coloca a cabeça no vão entre a estrutura de ferro e o espelho. Ele percebe que ficou preso, se desespera, tenta sair, mas não consegue. O amiguinho vê tudo, mas não entende o que está acontecendo. Abdullah perde as forças e desmaia. A professora de jaleco preto entra na sala, pega uma sacola, conversa com a colega e sai. E Abdullah continua ali no chão da sala, imóvel. 9h11. Uma criança alerta a professora. Abdullah é encontrado. As 2 correm para tentar socorrer o menino. Às 9h14, o garotinho é levado às pressas para a unidade de saúde, mas não resiste. Quem é que cria uma grade, uma barra de ferro e coloca dentro de uma creche para uma criança brincar? Não pode existir isso dentro de... Com vão ainda, não pode existir isso dentro de uma creche. A gente tem que colocar coisas educativas, mas com segurança. Pessoas que trabalham com crianças em escolas, creches ou locais que tenham crianças, como clubes, precisam saber manobras de reanimação. Ou seja, se garanta a via aérea, possa se garantir uma boa respiração e frequência cardíaca. A família do menino não quis gravar entrevista. Para a polícia, a falha na supervisão foi decisiva para a morte da criança. A negligência é exatamente essa questão da desatenção, né? Não ter esse dever de cuidado para com as crianças, né? Confiar em que nada vai acontecer, então não observa, não se atenta no que está acontecendo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação Municipal de São Paulo. Até o fechamento da reportagem, ninguém nos respondeu. Nós não podemos deixar objetos pérfuro-cortantes próximos de crianças, substâncias químicas, medicações baixas. Nós temos que ser muito cuidadosos, principalmente em ambientes que tenham mais de uma criança. Maria das Dores Vieira da Silva foi indiciada por homicídio culposo. Edivânia Paiva de Lima, que dividia as tarefas com Maria das Dores, também será indiciada. E a partir desse momento a gente começa a analisar se há responsabilização de outros funcionários, além das professoras, que até o momento que nós temos é evidente, né, a conduta negligente delas, então a responsabilidade delas para com aquela criança, né? Eu gostaria para entender se ela é indiciada por homicídio culposo e se ela for condenada, qual que é a pena que ela pode pegar? A pena aí será de 1 a 4 anos, passar não vai ficar presa, né? Ela poderá ser substituída, essa condenação, por eventual prestação de serviços à comunidade ou prestação, vamos dizer, cestas básicas aí a uma entidade. Então, para todo mundo entender, ela pode ser indiciada e pode ser condenada por homicídio culposo, mas é uma pena tão pequena, que dá no máximo 4 anos de prisão, que dificilmente o condenado fica preso. Exatamente. Ele reverte tudo isso com um trabalho para a comunidade? Sim, trabalha para a comunidade. E aí também não é julgado pelo tribunal do júri, é um juiz singular, porque não é doloso, que só os crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes que a pessoa tem intenção de matar, aí vai para o júri. Agora você falou como advogado, né? Eu quero que você converse como pai. Você acha justo uma criança ser morta dentro de uma creche? Não foi a professora que matou, mas ela foi negligente. E depois ela não vai pagar um dia sequer atrás das grades? Eu acho totalmente injusto, porque como pai eu vi isso daí de manhã e a gente fica revoltado, né? E aí também cabe, falando para o pai dessa criança aí, uma indenização. Eu sei que a indenização não vai trazer o seu filho de volta, que é o bem maior, mas pelo menos uma reparação, e uma reparação para o Estado, né? Que o Estado, o município aí que é responsável por isso daí. Ele pode pedir uma indenização pela morte do filho. Ele vai demorar quanto tempo para receber isso, em média? Em média, o problema é o seguinte, o processo é que o Estado, o município é condenado, aí vamos dizer uns 5 anos, o problema é depois a fase de precatório, que é a fase de receber o dinheiro do Estado, que aí entra numa fila a perder de tempo, né? Uns 10, 15 anos aí.
É triste.